gente, eu queria hoje, nesse show, na aula que nós temos para o curso O Caminho Seguro para o Bem Noah, hoje nós teremos um estudo que será publicado para todos e para, ao mesmo tempo, convidar aqueles que se interessam em fazer um curso sobre o tema Bem Noah, mas um curso com o objetivo de realmente ter um caminho seguro, um caminho equilibrado, com consistência, para que você, que realmente tem a intenção, a Kavaná, para ser um Bem Noah. Qual é a Kavaná? Qual é a intenção? São pessoas que querem, de fato, se aproximarem de Akadosh Baruch Hu. Então, o verdadeiro Bem Noah, a verdadeira Bat Noah, são pessoas que querem se aproximar, querem servir a Hashem. E para uma pessoa que não nasceu como judeu, ou faz o Gior, a conversão ao judaísmo, e aceita, as 613 mitzvot, ou foi dado uma oportunidade para Kadosh Baruch Hu, no Sinai, instruído a Moshe, que aqueles que guardarem as Sheva Mitzvot, que anteriormente foi dada a os filhos de Noah, essas pessoas, elas terão o direito ao mundo vindouro. Então, o caminho seguro para o Bem Noah é um caminho para pessoas que querem servir a Hashem, pessoas que querem se aproximar de Akadosh Baruch Hu, mas não através do Giur, da conversão, mas podem fazer através da Sheva Mitzvot. Obviamente, se uma pessoa ela quer fazer o Giur, ela tem que saber, primeiro, o que significa realmente isso, e se ela está realmente disposta ao grande desafio de ter uma vida judaica guardando todos esses mitzvot. Todas as pessoas que me procuram, eu faço uma avaliação muito lenta para realmente ajudar as pessoas a entenderem o que realmente é o Giur, para que elas possam escolher de uma maneira clara qual é a melhor opção para a vida delas. Eu sempre digo às pessoas, se você consegue viver com Bem Noah, você não deve procurar a conversão, o judaísmo, o Giur. Você pode viver com Bem Noah de uma maneira excelente e ter o mundo vindouro. Se existe um desejo muito grande de você fazer o Giur, você fazer a conversão, ao ponto de você não conseguir viver, a não ser através do Giur, se tornando um judeu, então, aí é algo a pensar sobre a questão da conversão. Mas isso é uma decisão muito particular de cada pessoa, que não se deve influenciar. Mas no próprio Mishnei Torah é instruído para não forçar as pessoas a se converterem. Agora, quanto a Sheva Mitzvot, sim, exortá-las a guardarem a Sheva Mitzvot. Isso foi dado a Moshe no Monte Sinai, e a base que nós usamos é o Mishnei Torah. Existem dois caminhos muito perigosos, que hoje em dia algumas pessoas acabam, infelizmente, seguindo esses caminhos. O primeiro caminho perigoso é a pessoa não entender bem a Sheva Mitzvot, não captar o que é ser um Bem Noah, e ficar no meio do caminho, um quase judeu, faz isso, faz aquilo, sem uma instrução muito clara, e esse é um caminho muito perigoso, que pode deixar a pessoa bastante confusa. Às vezes ela acha que já está fazendo muito, mas ela, na verdade, não está nem numa configuração de um judeu e nem numa configuração de um Bem Noah. Ela está num lugar não existente, e muito perigoso, porque no Mishnei Torah fala que ninguém pode criar na sua mente algo que não é uma configuração já estabelecida pelo Criador. E as configurações estabelecidas
ou ser um judeu, guardando 613 mitzvot, ou um Ben-Noach, guardando Sheva mitzvot. Um outro caminho também perigoso é o caminho de muitas facilitações, ter a consistência da vida espiritual de um Ben-Noach. Então, quando se dá muitas facilitações sempre tem uma facilitação aqui e ali, isso tira a consistência do serviço dele. O Ben-Noach tem Sheva mitzvot, não tem 400 mitzvot, 300 mitzvot, tem Sheva mitzvot. E é muito importante que ele siga de uma maneira clara. Muito bem, eu quero começar trazendo para vocês, no curso a gente fala sobre cada uma das mitzvot com detalhes. Não é uma coisa simples, tem que se estudar. O judaísmo nada se aprende por osmose, você tem que se esforçar, você tem que compreender os princípios. Um verdadeiro Ben-Noach ou Bat-Noach estudou bastante para entender esse caminho e praticar, e sabe os detalhes. E muitas vezes pessoas já fizeram o curso e ainda me perguntam certas coisas, por quê? Porque existem muitos detalhes. Essa Sheva mitzvot, elas têm desdobramentos. E também tem mitzvot que estão ligadas a Sheva mitzvot, de uma maneira direta e indireta. E o Ben-Noach, ele precisa ser bastante instruído nisso. Então, para a gente começar, eu quero trazer aqui o primeiro texto, para a gente criar uma boa base, né, sobre o assunto. O Rambam Maimônides, ele fala no Mishnei Torah, na Ilchot Melachim, Perek Het, ele diz assim, muito bem, Kol Amekabel, todo o que recebe, Sheva mitzvot, as 7 mitzvot. Mitzvot, o que é? São mandamentos. É uma tradução, mandamentos. O que é mandamentos? São ordens. São ordens. Agora, qual é a palavra mais adequada? São instruções ordenadas para a pessoa se conectar, estar numa configuração conectada com a Kadosh Baruch Hu. Então, a mitzvah, ela tem um segredo. Ela separa primeiro na nossa mente, ela é um remédio, né, para o veneno do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mitzvah, ela separa o bem do mal. Ela traz um remédio, um antídoto para o veneno da serpente. Ela traz clareza à nossa mente. Isso é certo, isso é errado. Isso você deve fazer, isso você não pode fazer. E quando diz para fazer, é porque tem brachá, tem bênção do Criador. A Kadosh Baruch Hu, ele criou o mundo para nos conceder dádivas. Esse é o verdadeiro ta'anug, prazer espiritual, prazer no sentido da felicidade real, que é a proximidade dele. Ele quer conceder dádivas. Então, quando ele fala para a gente fazer algo, é para nos conceder dádivas. Mas quando ele diz que isso é proibido, ele está nos protegendo. Porque o que é proibido é perigoso e expõe a pessoa às forças da impureza, às forças do mal, de onde vem a depressão, o temor exagerado, o pânico, a dor sem motivo, e todo tipo de tormento mental, espiritual, tudo isso vem do lado do mal, do lado da tomada impureza. Então, o que é proibido é para nos proteger desse mundo da impureza, o mundo das coisas ruins que trazem dor, infelicidade, destruição na vida das pessoas. Muito bem. Então, ele fala, Kol amekabel sheva mitzvot, venishar la'asotam. Nishar é ser muito cuidadoso para guardá-las. Como uma pessoa vai ser cuidadosa se ela não estudou, se ela não sabe os detalhes? Impossível uma pessoa ser cuidadosa sem ter estudado.
Eu já ouvi falar da Sheva Mitzvot, ouvi falar de algo que é uma ordem que o Criador deu para você e continua. Arei ze mechassedei umot haolam. Esses que guardam cuidadosamente são as pessoas piedosas, dedicadas das nações, pessoas das nações dedicadas ao serviço a Deus, a Kadosh Baruch Hu. Não são pessoas relapsas, são pessoas cuidadosas que estudaram. Aí ele continua, Veyesh lo, e tem para essa pessoa que estudou, que é cuidadosa em cumprir, Chelek laolam haba, uma parte no mundo vindouro, o que muita gente entende como a vida eterna, né? A eternidade. Muito bem. Verushe ikabelotan ve yaseotan mipnei shetzivah bahen akadosh baruch hu batorá. A pessoa, ela cumpre. Não é porque é só um conceito moral, ou ela acha bonito ou bom, que é uma mitzvah, morre do Criador. Ela entende o que eu falei para vocês já no começo, que isso é algo que o Criador quer nos dar dádivas, bênçãos. Isso tira a nossa mente da árvore do conhecimento do bem e do mal, da confusão. Isso adequa a nossa vida a um caminho seguro para se aproximar de Hashem, de Deus. Muito bem. Aí ele continua. Veodiano aliedei Moshe, isso foi trazido para nós, anunciado por Moshe, Rabbeinu, Shebnei Noach mikodem nitzavu bahen, que os filhos de Noé já haviam sido instruídos acerca disso. Mas no Monte Sinai foi dada essa instrução. Quem quer se converter das nações, pode, tem que ter certeza, mas não é para forçar. Mas todos têm que guardar Sheva Mitzvot. Então, aqui a gente chega no primeiro passo, primeira base. Agora, a segunda coisa, vamos só dar uma pincelada, né, sobre a Sheva Mitzvot. No curso se estuda detalhadamente cada uma delas, tendo como base o Mishnei Torah. Só para vocês entenderem, o Mishnei Torah é baseado na conclusão que Maimônides ele teve das discussões do Talmud, né? Um sábio fala assim, o outro fala, há uma discussão, então existe uma halakha, uma decisão. Qual é a lei? Então, o Mishnei Torah, ele traz, com a questão do Benor, qual é a lei para o Benor. Após o Rambam, surgiram outros legisladores e existem algumas opiniões sobre alguns assuntos diferentes. Então, vocês vão ouvir, muitas vezes, algumas facilitações. Existe uma base que é usada de um legislador posterior ao Rambam. Nós nos baseamos no Mishnei Torah. Por isso que a gente chama o caminho seguro para o Benor. Hoje em dia, o mundo está muito desequilibrado. Os valores do certo e errado estão muito bagunçados. Hoje nós estamos vivendo num momento de um caos no sentido de conceitos. Então, um caminho com facilitações demasiadas hoje em dia é muito perigoso. Eu sei, por experiência, antes da minha conversão, de fazer o Giur, eu fui Benor. Eu convivi com várias pessoas que também eram Benor. Eu ensino e conheço muita gente que é Benor. E eu sei que o melhor caminho para um Benor não é um caminho que ele fique confuso, achando, sem ser Benor ou judeu, fica num caminho assim, um meio judeu. Isso é perigosíssimo. E também um caminho de muitas facilitações também é muito perigoso para um Benor, um Abat Nor, que quer realmente servir a Hashem. Para que você quer ser Benor? Para que alguém quer se converter? Porque um judeu que nasceu como judeu, quer guardar 613 mitzvot? Porque esse é o caminho verdadeiro para se aproximar do Criador, quem nos criou, aquele que é o Todo-Poderoso, que é um indivisível, que
quer nos conceder dádivas, mas não o pão da vergonha, não sem esforço, não sem que haja escolha da nossa parte, né? Não é nada de graça. Ele não quis que fosse de graça as coisas. É o plano divino que haja dois lados, e haja escolhas, e cada um que quer seguir o caminho que o Criador determinou, se esforce nesse caminho. Essa é a vontade dele. E assim, aqueles que fizerem isso e no final ficarem fiéis até o final, seguindo o caminho instruído pelo Criador, então terão um mérito para receber a dádiva do mundo vindouro. Obviamente, em tudo, a gente vai encontrar a benevolência de Hashem, a misericórdia dele, mas não em detrimento da pessoa não fazer nada e achar que tudo vai vir de graça para ela, sem que ela faça a sua parte. Esse caminho de tudo de graça é o exemplo de Esav, de Esaú, que perdeu a brachá e que seguiu um caminho que se afastou, né, do caminho dos seus pais. O caminho do esforço, do estudo, é o caminho de Yaakov, de Jacó, que recebeu a brachá do seu pai. É o caminho daqueles que querem servir a Deus da maneira correta. Agora, vamos dar um exemplo para vocês sobre dois exemplos que eu falei. Há um perigo de muita facilitação, que tira a consistência da vida espiritual de um Benor. A gente não faz isso. Na verdade, eu estimulo ao Benor, a Batnor, a seguir com todo o coração, buscar fazer a vontade de Hashem. Porque as pessoas que eu conheço, que querem ser Benor ou Batnor, são pessoas que querem se unir a Hashem, querem se aproximar de Hashem, querem servir a Hashem. Então, essas pessoas que querem realmente fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, elas vão buscar um caminho de excelência. O outro, eu vou trazer aqui um ponto sobre essa questão do perigo de demasiadas facilitações e o ponto de a pessoa também o perigo de ficar meio judeu, que não é judeu nem Benor. O primeiro é sobre a questão... Deixa eu falar sobre a Shev Mitzvot que eu prometi para vocês e não falei. Al Shesha Devarim Nitztava Adam Arishon. 6 coisas foram ordenadas ao primeiro homem. Al Avodah Zarah, sobre a proibição de idolatria. Ve'al Berikat Hashem, é um eufemismo, é a proibição de blasfemar Hashem, o nome de Hashem. Ve'al, sobre Hashem, né, a proibição. Ve'al Shvechut Damim, a proibição de questão de assassinato, de matar, né? Existe toda uma explicação sobre o que é considerado assassinato. Ve'al Gelui Arayot, sobre proibições com relação à nudez, são 6 proibições para o Benor, a Batnor, adultério e outras proibições. Ve'al a Gazel, sobre a proibição do roubo. Ve'al a Dinim, e estabelecer tribunais. Não existem tribunais hoje estabelecidos cumprindo plenamente essa mitzvah, porque são tribunais que têm autoridade, inclusive para punir. Esses tribunais não existem hoje. Quando for reconstruído o templo, o terceiro templo, com a chegada do verdadeiro Mashiach, que não veio ainda, então, quando houver os tribunais para o povo judeu, também haverá o tribunal para o Benor. Muito bem. Osif Lenor, e foi adicionado a Noor, Ever Minachai, que é a proibição de comer parte de um animal vivo. Isso, obviamente, foi adicionado porque até então não se comia carne, passou a se comer carne a partir do dilúvio, depois do dilúvio. Então foi adicionado essa lei. No curso a gente estuda profundamente cada uma delas. Agora, vamos lá. Vamos entender a primeira questão de evitar demasiadas facilitações. Vou dar um exemplo para vocês. Benor
she'avad avodah zarah arei ze chayav. Ele é culpado se ele cometer o pecado, haverá de avodah zarah, de idolatria. Vechol avodah zarah shebeit din shel Israel mimitin aleha. Tudo que é proibido para um judeu e que tem a pena máxima se ele fizer com relação à idolatria, tá? Não é com relação a todos os mitzvot, não. Só idolatria. Inclusive, na Sheva Mitzvot, tem leis diferentes para o judeu e para o Benor. E o Benor, ele não pode seguir todos os mitzvot, as 603 mitzvot, tem vários mitzvot que são proibidos para ele. Então, aqui está falando só de Avodah Zarah. Avodah Zarah é uma das Sheva Mitzvot que a lei é muito parecida para o judeu e para o Benor. Muito bem. Continuando. Então, tudo que um judeu ele é condenado à pena máxima, o Benor também é condenado. Benor neherag aleha. Vechol she'en beit din shel Israel mimitin aleha. E tudo que um tribunal não condena um judeu, né? É um ato que ele não é condenado, em Benor neherag aleha, o Benor também não é condenado. Ve'af alpi, apesar de que sheino neherag, ele não é condenado, a pena máxima, asur bakol, kol quer dizer tudo, ele é proibido. É uma lei, a Avodah Zarah é muito parecido à lei para o judeu e para o Benor. Muito bem, vocês já ouviram, por exemplo, comentários, não, o Benor, você precisa ir para um casamento de uma pessoa, mesmo que tenha status, ele pode ir. Então, existem as pessoas que ensinam, têm uma base, né, são legisladores posteriores a Maimônides, que trazem um certo conceito que dá essa permissão. Nós seguimos a base do Mishnei Torah e para nós ensinamos que não deve entrar, a menos que não tenha estátuas e seja de um parente muito próximo, a pessoa não participando do culto que se faz no local, quando realmente há necessidade disso, da pessoa participar, porque vai causar um grande constrangimento. E essa opinião não é isolada, tem várias pessoas que têm a mesma opinião e que seguem como base o Mishnei Torah, os ensinamentos do Maimônides com relação ao Benor. No livro Laws of Conversion to Judaism, Leis de Conversão do Judaísmo, esse livro ele traz vários conceitos, né, do Rabino Rafael Avraham, e traz vários conceitos sobre a questão do convertido e leis sobre o convertido, vários legisladores sobre isso, que tratam do assunto, e às vezes toca no assunto do Benor. E diz, uma pergunta, eu sou convertido e fui convidado para uma cerimônia religiosa de casamento de um parente próximo, num local que tem estátuas, né? Tem estátuas de idolatria. Aí a resposta é proibido para o judeu e para o Noahide, ou seja, o Benor, o Batnor, de entrar num local, num templo, que tem a presença de imagens de idolatria. Então, é isso que a gente segue, é isso que a gente aconselha. Para cada conselho existe uma base, existe né? Quando você escuta, baseado no Talmud, o Mishnei Torah, todo o Mishnei Torah é baseado no Talmud. O Rambam, Maimônides, ele se baseou no Talmud, nas discussões do Talmud, e a partir daí ele trouxe, olha, um sábio discutiu sobre isso, um falou isso, outro falou aquilo, ele traz a Alahá. Então aqui é baseado no Talmud. Mas, obviamente, cada um segue como é uma decisão pessoal, mas eu estou trazendo para vocês o tema, que é muito importante isso, para que vocês saibam e tenham conhecimento sobre o assunto. Um outro tema é ficar no meio do caminho. No Mishnei Torah, isso aí é unânime com todos os legisladores, não há nenhuma divergência contra isso, é proibido para o Benor se ocupar de estudos de Talmud, Kabbalah, ou estudos assim, todas as alachot, inclusive sobre as leis, por exemplo, o Shulchan Aruch, tudo isso. Ele não pode fazer isso.
Se ele está no processo de conversão supervisionado por um rabino, no processo realmente de conversão, aí sim ele poderia estudar as leis para se preparar para ser judeu, né? As leis com relação às halachot, como cumprir as mitzvot. Só se ele estivesse no processo de conversão e ele cumpra, né? Se convertendo. Se ele não tiver, ele não pode, e muito menos Kabbalah ou Talmud, ele também não poderia, e não pode guardar o Shabat completamente. Aqui está no Mishnei Torah isso pode causar o que se chama Chayav Mitah B'dei Shamayim, o encurtamento dos dias da vida dele, se ele desobedecer a isso. E o Rambam Maimonides, ele fala sobre a questão do Shabat, aqui no Mishnei Torah, no Ilchot Melachim Perek Yud, e ele fala sobre a proibição do Shabat, de se ocupar da Torá, no sentido das leis que são leis que ele não pode cumprir, né? E ele traz assim, ou ela, senão, ou Irie Ger Tzedek, Veikaber Kol Mitzvot, ou ele se converte, recebe todas as mitzvot, faz o Giur, né? Ou Yamod Batorato Velo Yossi Velo Igra, ou ele se posiciona na Torá dele, na Sheva Mitzvot, ele não fica adicionando nem tirando da Sheva Mitzvot. Então, aqui, gente, eu queria passar para vocês nosso curso Caminho Seguro para o Benor, baseado no Mishnei Torah, e o objetivo é ensinar como ter uma vida realmente espiritualmente consistente, seguindo a instrução do Criador para servir a Kadosh Baruch, sem ficar confuso, ficar no meio do caminho, nem judeu nem benor, sem buscar toda hora facilitação para tudo, não. Estudar o que tem condições de fazer, faz com diligência, né? O que tem condições de fazer, digamos, a Shev Mitzvot tem condições de fazer, porque senão o Criador não teria dado para o benor. Mas assim, a facilitação, ela só existe e ela tem regras para isso, a gente segue as regras segundo o Mishnei Torah. Então, gente, eu fui benor antes da minha conversão, sei como é, conheço as pessoas, nós ensinamos várias pessoas, e para essas pessoas, muita gente tem buscado. Uma pessoa falou para mim, olha, eu estou fazendo o curso porque aprendi várias coisas, né, com muita facilitação, mas eu quero servir a Hashem de uma maneira mais forte. Né, ou seja, o que ela transmitiu, ela quer servir a Hashem, ela quer não estar aqui para facilitar aqui, facilitar lá, ela quer servir a Hashem, ela quer se unir, se aproximar da Kadosh Baruch da melhor maneira possível. Então esse é o caminho que a gente preza com toda a nossa disposição para fazer a vontade de Akadosh Baruch. Então é isso, gente. Shalom para todos. Vai ficar disponível essa aula e a gente vai, então, quem quiser, tem as informações, como você participar do curso presencial pela internet. Eu dou ao vivo, é ao vivo, na verdade, e você participa de um grupo, pode fazer perguntas. Também tem um livro, Caminho Seguro para o Benor. É isso, gente. Shalom para todos, muita força e vamos em frente.